Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo estão investigando uma denúncia de violência obstétrica durante o parto da influenciadora Chantal Verdelho no dia 13 de setembro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os detalhes serão preservados para manter a autonomia da investigação. Vídeos do parto e áudios da influenciadora relatando uma suposta conduta inapropriada cometida pelo médico Renato Calil foram vazados por um grupo privado. A influenciadora pede a apuração das horas em que permaneceu em trabalho de parto normal, conduzido por Renato Calil. Em nota, a assessoria de Chantal diz que, abre aspas, as providências cabíveis estão sendo tomadas com a mesma dignidade que ela e sua família sempre tiveram em toda a sua trajetória pública, em consideração aos que lhes acompanham. Fecha aspas. A nota prossegue, abre aspas, para que seja preservada sua vida pessoal e todo o constrangimento que são consequentes desses fatos, informa que pediu sigilo para as partes envolvidas durante todo o processo de investigação, para que este já doloroso episódio siga com verdade e respeito. Fecha aspas. A assessoria de imprensa de Renato Calil disse que ele é médico há 36 anos e já efetuou mais de 10 mil partos, sem reclamação ou incidente. A nota diz ainda que o parto de Chantal aconteceu sem intercorrência e foi elogiado pela influenciadora nas redes sociais. O médico afirma também que o vídeo editado tem conteúdo retirado de contexto e que a íntegra mostra que não há irregularidade ou postura inapropriada durante o procedimento. O parto foi no Hospital São Luís, em São Paulo, que informou não ter recebido reclamações, mas afirmou que vai apurar o ocorrido. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo também está apurando o caso e a investigação está sob sigilo. O Ministério Público diz que pelo menos 2 mulheres acusaram Renato Calil de ter cometido violência obstétrica e que instaurou um procedimento de investigação criminal para a apuração inicial dos fatos. Um caso recente, ainda em investigação, trouxe à tona um tema muitas vezes apagado do debate público sobre saúde, a violência obstétrica. Esse tipo de abuso tem como vítima a mulher grávida e acontece durante a gestação, durante o parto e durante o puerpério, que é o período seguinte ao parto. Eles incluem violência física ou psicológica. Podem ir desde a recusa na oferta de tratamento à mãe ou ao filho, proibir a presença de um acompanhante no atendimento, realizar procedimentos sem o consentimento da paciente, violação da privacidade, até problemas durante todo o período em decorrência das más condições do sistema de saúde. Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo e do SESC traz um dado muito preocupante. 1 a cada 4 mães sofreu violência no atendimento ao parto. Mais de 2.000 mulheres participaram do levantamento em 2010 nas 5 regiões do país, tanto em áreas urbanas como nas áreas rurais, e aqui vale uma importante ressalva. A gente associa a violência obstétrica ao parto em si, mas isso também pode acontecer com mulheres que sofreram um aborto, quando elas são questionadas ou acusadas sobre a causa do aborto, ou culpabilizadas e denunciadas, isso também é violência. Um dos primeiros indícios da gravidade do problema é a falta de dados precisos sobre o assunto no país. O último grande levantamento por aqui foi coordenado pela Fiocruz, entre os anos de 2011 e 2012, e ouviu 24.000 mães. O resultado foi alarmante. 45% das gestantes atendidas pelo SUS foram vítimas de maus tratos no parto. 36% passaram por tratamento inadequado e apenas 5% tiveram um parto sem intervenções consideradas excessivas. Na audiência pública, representantes do Ministério da Saúde e do Ministério da Mulher mostraram ações para combater maus-tratos nos 4.600 estabelecimentos que realizam partos no Brasil. Para o representante dos médicos, a falta de assistência é o maior problema. Em 2016, ano em que a mortalidade materna subiu no Brasil, 610 mil bebês nasceram sem terem recebido qualquer tipo de pré-natal. Isso é dado do Ministério da Saúde. Então, isso é uma violência que precisa ser coibida. A pesquisa da Fiocruz apontou que mais da metade das gestantes brasileiras foram submetidas à episiotomia, que é um corte feito pelo médico para alargar o canal vaginal e facilitar a saída do bebê.
Mas a Organização Mundial da Saúde considera que o procedimento só é necessário entre 10% e 30% dos partos. Técnicas consideradas ultrapassadas, como empurrar a barriga da gestante durante o trabalho de parto, foram utilizadas em 37% dos casos. E mais de 90% das mães deram à luz em posição inadequada, deitadas com as pernas erguidas. Afinal, como identificar que uma gestante está sendo vítima de violência obstétrica? Quais são os direitos dessa mãe, desse bebê? Essas e outras questões trazemos agora para essa conversa com a doutora Kátia Silene. Ela é ginecologista e obstetra. Doutora Kátia, muito obrigada por nos atender. Bem-vinda ao Item Mais. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Doutora, é muito importante, nós detalhamos aqui no episódio do Item Mais, alguns episódios que caracterizam a violência obstétrica. Mas nada melhor do que conversar com uma obstetra para entender o que é essa violência, como é que ela pode ser identificada, como é que uma gestante sabe que ela está sendo vítima de violência obstétrica. Esse assunto da violência obstétrica e de todas as formas de violência, contra a mulher deve ser debatido com mais frequência, para que a gente consiga ter mais voz ativa, para que as mulheres possam se identificar esses momentos e essas situações em que ela fica exposta a algum tipo de violência, que pode ser física e também psicológica. Algum tipo de violência ela é bem discreta, então principalmente a verbal, a psicológica, ela às vezes é muito sutil. E a mulher no Brasil ela é vítima de vários tipos de violência, Vivemos num país que predomina muita desigualdade, preconceito, machismo. Então a violência obstétrica deve ser combatida para que as mulheres consigam se defender. E uma forma importante é identificar, A mulher tem que identificar quais são os tipos de violências, até da escolha do parto. Será que ela está sendo induzida a um parto cesariana? Ela tem que ter essa informação, conhecimento, que para ela o parto normal é mais fisiológico, tem menos riscos. Então, já começa ali no pré-natal, sobre as informações que essa mulher está recebendo durante a sua gestação. Ela tem 9 meses para receber conhecimento, para se informar, e a gente sempre explica para que elas consigam boas informações de confiança, E hoje a gente tem muitos meios de informação, então a pessoa tem que tentar buscar um meio confiável. É importante que a mulher ela tem que ser tratada com esse respeito, com atenção e ter oportunidade de declarar suas vontades, fazer um plano de parto, esclarecer suas dúvidas durante o pré-natal. Ela tem que ter a liberdade de escolha da forma que ela quer ganhar esse neném, das posições, se ela quer receber ou não analgesia. Tudo que faça essa mulher ficar insegura, com medo, e que não consiga ter liberdade de expressão, é uma forma de violência obstétrica. Então a gente tem que ter essa disponibilizando para essa mulher, para ela ter, durante o trabalho de parto, ela pode caminhar, ela tem que ter a liberdade de alimentar, tudo dentro ali de uma forma mais natural, tranquila, fisiológica. Ela tem também a oportunidade de ter métodos de alívio de dor, com as enfermeiras, as doulas, dando esse suporte, esse trabalho multiprofissional. Então, são várias técnicas que a gente consegue para evitar essa violência no momento do parto. Doutora, enumeramos também alguns procedimentos que são adotados, mas que a Organização Mundial da Saúde aponta como procedimentos ou defasados ou que são pouco utilizados no mundo, mas que são recorrentes aqui no Brasil. Por exemplo, episiotomia. O que seria a episiotomia e por que a Organização Mundial da Saúde coloca que esse procedimento só é necessário numa faixa entre 10% e 30% dos partos? Por que ele é considerado praticamente uma exceção? A grande maioria das mulheres, elas não terão necessidade de serem submetidas à episiotomia, que é uma incisão na vagina para desprendimento do polo cefálico, da cabecinha do neném. A grande maioria, quando ela tem uma tranquilidade, um preparo no pré-natal, quando ela entende aquele momento ali do parto, ela consegue ter mais segurança, menos ansiedade. E isso para a equipe toda, quando está todo mundo mais envolvido nessa tendência de não mais fazer essa episiotomia,
corre mais naturalmente. Agora, a mulher que está mais ansiosa, que ela não está bem esclarecida, e às vezes naquele momento da ansiedade ali do médico, daquele envolvimento, acaba se fazendo essa incisão, que tem os seus prejuízos, né? A dor, risco de infecção, a sensibilidade da pele fica alterada. Então, é só em últimos casos. Realmente, a gente tem que ter a tranquilidade de que o parto ele é fisiológico, ele é natural, e deixar aquele ambiente com aquela calma, aquela tranquilidade que a equipe toda consegue estar engajada. E naquele momento, se for necessário, realmente são poucos os casos, é feita a episiotomia, se realmente ela não estiver correndo tudo natural. Empurrar a barriga da gestante, doutora, técnica ultrapassada? Também já é ultrapassado, isso foi feito durante muitos anos para diminuir aquele tempo, né, do trabalho de parto. Então, hoje já não se faz mais. Em alguns casos, também é uma exceção, você passa o fórceps, né, tem o vácuo extrator, tem outras técnicas de você abreviar aquele minutinho, aqueles últimos minutos, se o bebê estiver tendo algum grau de sofrimento fetal, né, fazendo uma bradicardia, se estiver realmente não aguentando aqueles últimos minutos, mas cristelera, a pressão no fundo do útero, ela já está obsoleta, realmente já não se faz mais, e tem que tentar o máximo possível corrigir alguma falha durante o parto com outras técnicas, né? E o fórceps ou o vácuo extrator são técnicas aí mais utilizadas, menos agressivas, né? Realmente para benefício do neném quando há sofrimento fetal. E a gente sabe que são poucos os casos, né? A maioria vai correr muito tranquilamente esse parto, vai ser mais fisiológico, mais natural, né? Então a gente está hoje numa linha em que a mulher escolhe o tipo de parto que ela quer ter, a posição, a forma que ela quer ganhar, diminuindo ali luzes, barulho, tudo muito confortável, com massagens. Tem mulheres que gostam de ganhar na banheira de hidromassagem, na água, que ajuda muito também no relaxamento do períneo, né, o relaxamento dessa mulher. Então tem várias outras técnicas hoje que são mais eficientes e mais naturais, né? Doutora, a gente trata aqui de violência obstétrica mencionando médicos e gestantes, mas podemos mudar esses atores, certo, doutora? Por exemplo, a violência obstétrica não necessariamente é cometida pelo médico. Da mesma forma, violência obstétrica pode ser contra o bebê? Sim, tudo que aumente o estresse desse momento para o bebê também é uma forma de violência. O banho logo após o nascimento do neném também já não é mais feito durante muitos anos, o neném já nascia e ficava longe da mãe. Então, o exemplo mesmo foram os meus filhos, né? Nasceram e foram tomar banho mais de 10 anos atrás. Então, hoje não. Hoje a criança tem aquele primeiro contato com a mãe, já nasceu, já vai para o colo da mãe, já amamenta ali na primeira hora, esse contato pele a pele, esse aconchego, esse carinho, isso tudo acalma o neném. Então, hoje a gente tem que aquecer o neném com o próprio contato com a pele da mãe, essa tranquilidade desse momento, com menos barulho, com menos intervenções, pelo menos na primeira hora ali do parto, isso ajuda muito no desenvolvimento dessa criança, na recuperação, que já é uma primeira hora muito traumática para a criança, né? Tá saindo do ambiente e vindo para outro, então adaptando ali fisiologicamente o organismo. Então a criança tem que ter menos intervenções possíveis e ter o maior contato com a mãe, já amamentar na primeira hora, tudo isso traz muito benefício para o recém-nascido. Doutora, quando observamos números também relacionados à violência obstétrica, constatamos que o maior número de denúncias encontra-se na rede pública. O que explica isso? Há uma explicação? Nós temos na rede pública ainda algumas deficiências, né, que precisam ser melhoradas aí. Vamos ver se a partir desse ano, com essas propostas todas, de tentar favorecer que a mulher ela consiga escolher o tipo de parto, que ela tenha mais voz ativa. Algumas que conseguem ter um parto natural sem anestesia, outras não, e quando solicitado, que ela seja respeitada a opinião dessa gestante, ela quer receber analgesia, a gente sabe que é mais trabalhoso, tem um custo para o hospital, mas que isso seja respeitado, que aquela mulher que solicita, ela vai ter um benefício. Então a gente precisa também ter uma equipe multiprofissional com maior quantidade de profissionais, enfermeiras, doulas, profissionais treinadas para essa área, né? Todos os médicos envolvidos, eles precisam
terem essa capacitação do parto mais humanizado, um parto mais acolhedor, em que o respeito à opinião da gestante venha em primeiro lugar. A gente vive numa sociedade ainda muito machista, onde as mulheres sofrem várias violências, e isso, violência que a mulher às vezes já está acostumada até no lar. Às vezes ela veio de uma família que já era considerado normal esse tipo de violência. Alguns cônjuges, ela também tem dificuldade, são relacionamentos abusivos. Então a mulher, ela permanece ainda num ambiente que gera muita insegurança. Então essa mulher, ela tem que ter esse empoderamento, ela tem que buscar conhecimento a respeito do parto, buscar formas de se proteger, principalmente com familiares, com uma rede de apoio, com amigos, o próprio companheiro, pessoas que possam assistir o parto, que possam estar ali, que é garantido a gestante ter uma companhia durante o parto, que traga alívio, tranquilidade, confiança. E aos poucos essa mulher, ela vai cada vez mais tendo essa autoestima de que ela é capaz, de que ela pode e que ela tem que ter a sua opinião respeitada em primeiro lugar. Então a rede pública está melhorando muito, mas ainda melhora também a estrutura física dos hospitais, fornecendo uma sala de parto adequada, que ela consiga ter liberdade para caminhar, para debular, tenha chuveiro, tenha água para alívio da dor, métodos de alívio da dor mais naturais, né? Massagens, doulas, enfermeiras, uma equipe completa que possa ter um bom treinamento para prestar uma assistência a esse trabalho de parto com excelência, de alta qualidade, né? O SUS, ele tem possibilidade de melhoria e a gente acredita nisso, e essa forma de debater é uma maneira da gente buscar mesmo essa qualidade de trabalho melhor também na rede pública, né? Que a gente avance nesse caminho, doutora. Mais uma vez, obrigada por essa conversa, pelas orientações. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, e que a gente consiga aí cada vez mais melhorar a qualidade de saúde do Brasil, que ainda tem muito o que melhorar, mas que a gente vai aos poucos combatendo essa violência, não só obstétrica, mas a violência contra a mulher, que a gente na pandemia percebeu que teve aí um aumento, é muito significativo, as mulheres passaram por um momento muito difícil e que agora a gente consiga recuperar, porque muitas dessas violências causam traumas e para a vida toda, né? Para a mulher passar desse momento do parto mais traumático e viver um puerpério mais complicado, e gera até depressão pós-parto. Então a gente percebeu que as mulheres têm esse maior risco, né, de ter uma depressão por sofrer muita violência. Então a gente acredita que buscando informações, cada vez mais se capacitando com bons conhecimentos de alta qualidade, a gente vai melhorar. São as consequências desse tipo de violência. Doutora, mais uma vez, obrigada e até uma próxima. Obrigada pelo convite. Apesar dos dados que apontam para o número expressivo de procedimentos obstétricos inadequados, em 2019, o Ministério da Saúde chegou a publicar uma recomendação para que o termo violência obstétrica fosse abolido de documentos de políticas públicas. A posição só foi revista um mês depois, diante da recomendação do Ministério Público Federal para que o uso do termo fosse reconhecido pelo governo. Hoje, a violência obstétrica não é considerada crime e não há leis específicas sobre o tema, o que torna mais difícil as denúncias. Raquel, muito bom te receber aqui no Item Mais. Bem-vinda. Obrigada. Raquel, conversa extremamente importante, porque estamos falando de um tipo de violência que, por vezes, não aparece no debate público. Por que ele não aparece, Raquel? Durante muito tempo, essa questão da violência obstétrica foi tida como algo natural. Parir é com dor, é sofrimento. Além disso, as coisas aconteciam quando a mulher estava isolada com a equipe médica. Nós não temos o hábito de ver uma o parto das outras, nós não sabemos o que acontece com detalhes. Isso fez com que as coisas ficassem muito nebulosas durante muitas décadas. Essa história da violência obstétrica ela é contemporânea à ida das mulheres para os hospitais para ter seus filhos. Então, é coisa do começo do século XX. E desde então, isso só começou a ser discutido de maneira mais incisiva com
a presença de vídeos, de fotos e também com o diálogo que a internet propiciou, que através dos relatos, às vezes no relato de alguém muito distante de si, nós mulheres identificávamos padrões semelhantes. E aí aquele desconforto, aquela sensação de que alguma coisa tinha acontecido de errado, apesar de aparentemente estar tudo certo, né? Você com vida, seu filho também, mas ficava aquela sensação de que sofri uma violência, mas não sei que nome dar a isso. Foi ganhando nome, né? Foi ganhando cara. E a partir daí, primeiro na Inglaterra, depois na Venezuela. A Venezuela foi o primeiro país que colocou esse título mesmo, violência obstétrica. A gente foi dando corpo a esse desconforto, a essa violência invisível que muitas de nós sofremos. Segundo uma pesquisa de 2010 do Instituto Perseu Abramo, quando perguntadas sobre se haviam sofrido alguma violência no momento do parto, 1 em cada 4 mulheres disseram que sim. Nós acreditamos que esse número seja até maior, porque às vezes muitas sofrem violência, mas não a percebem como tal. Mas de cara, 1 em cada 4 conseguiram, há 12 anos atrás quase, perceber que haviam sofrido violência no momento do parto. Por que tanta subnotificação? O que explica esse silêncio? Você fala pra gente esse número de 1 em cada 4, mas pode ser um número maior. Por que casos subnotificados no Brasil? No serviço privado, por exemplo, a violência obstétrica ela é disfarçada com palavras doces. Mãezinha, querida, você precisa fazer isso, é para o seu bem. No serviço público, as mulheres tendem a sentir isso de maneira mais direta, como um maltrato mais explícito. Além disso, muitas coisas são disfarçadas de necessidades para evitar a morte de mãe e bebê, quando não são, né? São procedimentos feitos de rotina para acelerar o atendimento médico-hospitalar, para poder conciliar a agenda e maximizar os ganhos financeiros, enfim. Como nós somos leigas e nós acreditamos nas pessoas que nos atendem, e quando a gente fala de atendimento privado, né, muitas vezes a pessoa que atende o nosso parto é o mesmo profissional, é a mesma profissional que nos atende como ginecologista desde a nossa adolescência, ou atendeu o parto de outras mulheres da nossa família. Há uma resistência de acreditar até que aquilo que nós vivemos, que é desconfortável, que não tem nome, que muitas vezes gera uma depressão pós-parto, foi de fato uma violência obstétrica. Somado a isso, tem a questão fisiológica do parto, que nos deixa em um certo estado alterado de consciência e nos faz às vezes ter dúvidas se as coisas foram realmente como nós lembramos, e eventuais medicamentos. Mulher vítima de violência obstétrica. Quais são os caminhos a partir do momento que ela identifica que ela foi vítima desse tipo de violência? Quando nós recebemos um relato de que a mulher foi vítima de violência obstétrica e é tudo ainda muito recente, a nossa primeira preocupação é com a mulher e com o bebê. É muito difícil lidar com tudo isso no meio de um puerpério, tendo que se adaptar ao corpo, à realidade de ser mãe, às dificuldades de amamentação. Então, a primeira coisa que a gente faz é pedir que essa mulher procure ajuda psicológica, médica, descanse e, enfim, se proteja e proteja o seu filho. Assim que as coisas se estabilizam um pouco, aí é possível tomar algumas medidas. A primeira questão que é muito importante a gente lembrar é que esse profissional, ele tem um dever e tem uma responsabilidade de prestar uma boa assistência. E quem deve fiscalizar isso é o conselho profissional. No caso de um médico, o conselho de medicina. No caso de uma enfermeira, o conselho de enfermagem. E também, quando é um problema sistêmico, do estabelecimento de saúde, do estabelecimento hospitalar, há um responsável clínico médico que é o responsável por isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir o nosso prontuário no hospital. Todo o hospital tem a responsabilidade de guardar por 20 anos esse prontuário. Ele é nosso direito, nós pedimos sem qualquer custo, e fazer um relato do que aconteceu, denunciando esse fato, né, junto com o prontuário, e entregar no Conselho Regional de Medicina, se for o caso, no Conselho Regional de Enfermagem, se for o caso de um profissional enfermeiro ou médico que atendeu de maneira inadequada, ou o responsável clínico pelo estabelecimento hospitalar. Além disso, dependendo do dano que aconteceu, porque às vezes a violência ela é insidiosa, ela parece menor,
embora não seja, porque ela se manifesta por xingamentos, por privação de alimentação, por humilhações, por ameaças. E isso, do ponto de vista penal, por exemplo, não é uma questão. Então, a gente vai reclamar isso denunciando num conselho profissional ou mesmo pedindo indenizações como um processo civil. Agora, há casos que levam à perda de órgãos, a mutilações, a lesões profundas ou até mesmo a morte de mãe e bebê. Nesse caso, já estamos aí discutindo uma questão criminal. E nós temos 6 meses para poder fazer uma denúncia a esse respeito. É o que tem o prazo mais apertado. Se for civil, são 3 anos, e se for uma denúncia aos conselhos profissionais, que serve muito mais para que eles tomem medidas para que outras mulheres não passem pela mesma experiência, isso pode ser a qualquer tempo. Além disso, um grande parceiro nesse processo é o Ministério Público Estadual e Federal. Então, essa mesma denúncia, nós encaminharmos ao Ministério Público é muito importante, porque identificando padrões ou de um determinado profissional ou de um determinado estabelecimento, eles tomam medidas para que outras mulheres não passem pelo mesmo. Agora, é importante dizer que, assim, não há nada que pague ou não há nada que repare um machucado que cria na vida dessa mulher, essa vivência violenta, que muitas vezes nos relatos que nós recebemos, até mesmo nos estudos que são feitos academicamente, são narrados como se fossem estupros, inclusive. As mulheres, elas se sentem muito invadidas e são, de fato, muito invadidas, às vezes várias pessoas as tocando, coisas realizadas contra a sua vontade, e é importante lembrar, né, que é um direito do paciente, é um direito que nada seja feito no corpo do paciente sem a sua autorização e consentimento. Então, seja uma episiotomia, seja um remédio, seja uma cesariana, sempre o paciente tem que ser informado do que vai acontecer e tem que autorizar, podendo sempre negar. Mas se o profissional falou que é importante, tem que ser feito. Nada pode ser feito no corpo de ninguém sem a sua autorização, né? E até uma lenda de que as mulheres agem, às vezes, de maneira irracional, como se fossem negar, né, um procedimento importante, colocando a sua vida ou a vida do seu filho em risco. Isso não acontece. O que acontece, e muito, são procedimentos desnecessários, invasivos, violentos, sendo realizados no corpo das mulheres, sem qualquer explicação, sem pedido de autorização, sem consentimento, e isso é uma violação grave aos direitos humanos, né? Que é uma violação ética, profissional, e também abre portas, né, para uma reparação, uma indenização pela violência sofrida. E como você fala, né, Raquel, a dificuldade, impossibilidade de mensurar o dano que essa violência causa, não só na mãe, mas também no bebê. Esse processo de puerpério também, como você destacava durante a nossa conversa. A questão é, Raquel, o que falta para evoluirmos no combate a esse tipo de violência? A violência obstétrica é uma questão comportamental, educacional, né? Eu acredito, e eu já estou nessa causa especificamente desde 2001, são 20 anos discutindo esse assunto, nós já avançamos bastante. Antigamente, ela era sequer reconhecida, né? Então, quando nós falávamos de violência obstétrica, a sociedade dizia que isso não existia. Hoje, saber que isso existe já é um grande avanço. O que é preciso é nós continuarmos denunciando, mesmo que não haja uma reparação direta para a mulher vítima, mas para que esse profissional acorde e perceba que essas práticas não são mais aceitáveis, né? Que aquilo que acontecia de maneira isolada e que não tinha testemunha, e que durante muitos anos ninguém reclamou, hoje não é mais aceitável. Há uma discussão sobre a possibilidade ou quanto seria benéfico criminalizar a violência obstétrica. Eu queria dizer que, assim, os crimes ou os danos que a violência obstétrica causa à mulher, ao bebê e até à família, porque eventualmente isso gera uma lesão que essa mulher não tem mais vida sexual possível e afeta inclusive o companheiro.
ou uma depressão pós-parto que mobiliza toda a família. Há um dano que a gente chama de ricochete também, que afeta outras pessoas, afeta toda essa família que está nascendo. Mas a discussão sobre a tipificação da violência obstétrica, ela não nos parece muito interessante. Já houve projetos de lei nesse sentido, mas era para tornar a violência obstétrica algo mais leve. Então, um dos projetos apresentados, por exemplo, tipificava a violência obstétrica, mas dizia que a pena seria o pagamento de uma cesta básica. Então, não é bem isso que a gente quer, porque às vezes a lesão corporal é grave, às vezes a pessoa perde um baço, às vezes a mulher tem um miermis, que é uma quase morte, né, por muita perda de sangue, outros danos cujos crimes já estão tipificados. Então, nos parece que manter as coisas como estão, na verdade, parece que é ausência de regra, mas para as mulheres permite muito mais reconhecimento e retorno, no caso de judicialização, do que todas as propostas de tipificação que foram apresentadas. Raquel, temos muito que evoluir, muito bom contar com o teu olhar, com todo esse panorama que você traz pra gente, da realidade que o Brasil vive nesse momento. Mais uma vez, obrigada por essa conversa. Obrigada, até breve. Assim a gente encerra o Item Mais de hoje, com as mulheres sendo protagonistas do seu parto, com seus direitos garantidos. Na segunda-feira, a gente volta a se encontrar. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.